A gente volta a falar sobre as eleições, a disputa e a busca de Jair Bolsonaro e Lula pelas alianças e votos nesse segundo turno. Para tratar sobre o cenário político, a gente recebe mais uma vez o cientista político Antônio Flávio Testa. Tudo bem, professor? Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Como vai? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Bom, professor, a semana passada foi marcada pelas alianças, os anúncios dos candidatos derrotados e também de governadores, principalmente em apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu pergunto para o senhor, a partir de agora, dessa segunda semana, o foco dos concorrentes deve ser qual? Ir para regiões em que eles não têm a maioria ou têm menos votos, ou tem que focar realmente em locais em que eles já são mais conhecidos? Qual que deve ser a estratégia? Um pouco até de tudo, né, professor? Eu acho que um pouco de tudo. A verdade é que o presidente Bolsonaro tem feito um trabalho muito interessante de conseguir apoios de governadores, né, de prefeitos e de outras lideranças. Nesse aspecto agora, no segundo turno, a participação dos governadores, de prefeitos é decisiva, porque eles terão um contato mais direto com o eleitor. E é importante lembrar que nós temos aí mais de 30 milhões de pessoas que se abstiveram de participar das eleições. As desculpas foram doenças, e também que não queriam participar, não tinham interesse no pleito. Então, esse eleitorado ele é importantíssimo. Cabe agora aos dois concorrentes tentar conquistar esses eleitorados. Nesse aspecto, eu acho que o presidente Bolsonaro tem feito alianças muito interessantes com governadores reeleitos, governadores eleitos, prefeitos que estão de cidades importantes, que estão colocando-se à disposição para trabalhar junto à população e conquistar votos para a reeleição do presidente. Esse é o trabalho que eu acho que deve ser feito com mais intensidade. É importante também notar a criação do grupo de tarefas comandado por senadoras, deputadas e vice-governador e a primeira-dama de correr o Brasil em busca do voto feminino. Isso é uma coisa inédita e é uma coisa muito interessante de ver a participação das mulheres efetivamente buscando conquistar votos para um determinado candidato. Professor, na sequência, a pergunta de Amanda Klein. Amanda. Bom dia, Testa. Então, queria que você explorasse a estratégia tática do outro lado, já que você só falou do Bolsonaro. Então, vamos falar um pouquinho do Lula. A candidata Simone Tebet empenhou apoio a ele, deve participar mais ativamente da campanha. Aliás, isso será decidido numa reunião hoje. Tem também um apoio, por exemplo, dos pais fundadores do Plano Real, como Armínio Fraga, de Mar Baixa, Pércio Arida, dificilmente podem ser acusados de serem comunistas. Fernando Henrique Cardoso, ex-ministros do Supremo. Há uma frente ampla pró-democracia sendo formada que é a favor do ex-presidente Lula. Como isso deve impactar na campanha dele? Bom dia, mano. Olha só, vamos pensar aqui. A Simone Tebet colocou um apoio crítico ao presidente Lula. O seu partido é bastante dividido. Tem um grupo que apoia o Bolsonaro veladamente e tem um grupo que desde o começo apoia o candidato Lula, principalmente o MDB do Nordeste. Simone Tebet foi realmente uma grande derrotada, apesar de ter mais votos do que o Ciro Gomes. Então, ela não vai fazer campanha, ela diz que vai apoiar, mas não vai fazer a sigla L, não vai fazer nada disso. Não vejo esse apoio como um apoio decisivo. Me chama muita atenção, você colocou muito bem, dos apoios de Fernando Henrique Cardoso, Pércio Arida, Pedro Malan, Edmar Baixa, enfim, os criadores do Plano Real. Esse pessoal não tem muito a ver com o PT, nunca tiveram. Na verdade, eles têm muito a ver, você falou muito bem que eles não são comunistas, mas sempre trabalharam para o Jorge Soros. Armínio Fraga sempre foi o representante do Soros aqui. Quando o Aécio Neves era candidato a presidente da República, ele declarou previamente que o seu ministro da Fazenda seria Armínio Fraga. Nós sabemos a história de Armínio Fraga, né? O seu trabalho em nível internacional. Então, pessoalmente, eu não vejo esses apoios do FHC e dos grandes economistas do Plano Real como decisivos. Quantos votos eles estarão para o Lula? Não sei quantos eles trarão. Lula tem feito viagens, sim, tem feito muita articulação nas suas bases de apoio. Mas se você olhar o último evento, o último comício de Lula em Belo Horizonte foi um fiasco. E depois ele acabou ameaçando, no jeito de falar, a população dos mineiros. Ali é como nós falamos na última conversa nossa, é o cerne da questão. A decisão em Minas Gerais e São Paulo. Então, o Lula tem feito trabalho, mas não creio que ele esteja aumentando o número de votos a seu favor, independentemente do que as pesquisas estão colocando. Roberto Mota. Bom dia, professor. Uma das coisas que a gente viu nessa campanha, e já tem algum tempo, são as batalhas em torno das tais fake news. Inclusive, em algumas circunstâncias,
em que a liberdade de expressão, pelo menos como a gente entendia que ela existia no Brasil, sofre. A última, eu vou citar só um episódio mais recente que beira o absurdo, de um boato ou uma narrativa que foi criada de que o presidente Bolsonaro poderia usar as duas futuras indicações ao STF para criar aqui um movimento parecido com o que o Chávez fez na Venezuela, né? Uma narrativa que beira o absurdo, porque quem tem afinidades com o chavismo é justamente o grupo que se opõe ao presidente Bolsonaro, com afinidade já expressa aí em palavras, em gestos políticos, enfim. Essa é só mais um episódio de desinformação, de mentira. Vamos usar a palavra mais certa. A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: esse eleitorado que ainda está indeciso, que ainda não sabe, ainda não conseguiu resolver o voto dele, qual é a melhor forma para esse eleitorado se informar e aí sim tomar a sua decisão de voto? Bom dia, Mota. Eu acho que essa questão que você colocou ela é muito importante, porque a população precisa entender que uma mudança na composição do Supremo não é apenas uma decisão do presidente da República. Vai ter que passar por uma discussão intensa no Congresso, vai ter que mudar determinadas cláusulas que são muito rígidas na nossa Constituição. E, evidentemente, que há uma discussão política, que não é recente, ela já é antiga, desde o início do governo com o Supremo e agora com o TSE. A população, no meu modo de ver, a maioria não entende essa discussão, porque são questões muito técnicas e questões que precisam, de fato, ter mais didática na explicação. A questão maior hoje é que o presidente e o seu concorrente têm que convencer o eleitorado da importância de um projeto de futuro para o Brasil. Eu não vi ainda nenhum dos dois candidatos terem oportunidade de falar cara a cara o que eles pretendem fazer, como você mesmo colocou, em relação à educação, ao sequestro do meio ambiente, às proposições efetivas e o potencial que o Brasil tem de ocupar um espaço decisivo nesse novo concerto das nações. A gente tem visto aí o crescimento da tragédia na Europa, a inflação, a demanda por alimentos, né? E o potencial que o Brasil tem de se tornar um sujeito efetivo nessa nova ordem econômica internacional. E há, claro, aí uma mobilização intensa de apoiadores do presidente Lula que são contra isso. Basta vocês verem a ação desses economistas que fizeram o Plano Real. O Plano Real foi muito bom, estabilizou a moeda, acabou com a inflação e tudo, mas aqueles personagens são muito importantes, ficaram muito famosos internacionalmente, mas estão afastados da política brasileira, se tornaram economistas, donos de bancos, pessoas que não têm o dia a dia com a eleição. Então, eu acho que a população precisa, nesse momento, de mais informação e se convencer de que é necessário que todos esses 30 e poucos milhões que não participaram das eleições, que participem. O que está em jogo é o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. E essa questão tem que ser colocada com mais objetividade. Seria muito bom que a grande imprensa também nos ajudasse nesse convencimento e na conquista de votos, independentemente de qualquer opção. Você pode optar pelo Lula, pode optar pelo Bolsonaro, mas todos têm que optar pelo Brasil. Professor, como o senhor tem visto, qual avaliação faz sobre a disputa de votos de fiéis de diferentes segmentos religiosos? Isso é ético, faz parte da política? Esse ano está acontecendo de uma forma excepcional? Esse ano aumentou muito, porque eu já tive a oportunidade até de colocar isso aqui com vocês. Houve uma mudança muito importante na política brasileira, que foi a participação das mulheres. Durante 20 anos havia uma dificuldade enorme das mulheres participarem. E hoje elas estão atuando com muita ênfase. Agora, nesse último governo, a questão dos costumes entrou mais em evidência. E as igrejas começaram a participar por conta da crença do presidente, da mobilização de várias organizações. E é nisto. Depois que os parlamentares foram eleitos, acabaram no Brasil, você vai se lembrar, o showmício. Era quando os candidatos traziam artistas para fazerem campanha para eles. Gastavam uma fortuna e conseguiam votos. Aquilo foi proibido. A partir daquele momento, se começou a trazer celebridades para serem candidatos. Atletas, esportistas, artistas também. Tivemos muitos artistas populares sendo eleitos parlamentares. E os pastores vieram com muita ênfase, né? São muito treinados, têm uma liderança muito boa, e eles fazem hoje uma opção política, né? E é lícita, eles têm mandato, têm organizações que são legítimas
E, evidentemente, tem o lado bom e o lado ruim, porque muitas pessoas acham que a questão religiosa não devia ser colocada. Eu também acho que a questão religiosa é um problema pessoal, mas a questão de costumes, não. Essa é decidida pelo Congresso. E isso é que precisa ser colocado com mais ênfase nesse segundo turno. Participação do cientista político Antônio Flávio Testa. Professor, como sempre, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho, até a próxima. Bom dia, muito obrigado. Bom dia.